Um recente estudo elaborado pelo Movimento Brasil Competitivo, com apoio de associações setoriais da indústria, demonstra que o custo Brasil consome anualmente das empresas cerca de R$1,5 trilhão, o equivalente a 22% do PIB nacional. O setor produtivo avalia que o complexo é oneroso e onera, obviamente, também o sistema tributário brasileiro. É um dos principais responsáveis pelo baixo crescimento econômico, a ausência de empregos e achatamento da renda no país. E para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora, gentilmente nos atende o empresário e também presidente do Instituto Liberal, que foi inclusive do atual governo, Salim Matar. Tudo bem, secretário? Muito obrigado por estar aqui conosco nessa edição do Jornal da Manhã. Bem-vindo sempre. Bom dia. O senhor está me ouvindo? Bom dia, estou ouvindo perfeitamente bem. Bom dia. Como vai? Muito obrigado. Bom, primeiro eu pergunto, né? O senhor conheceu os dois lados. O senhor é um empresário e também foi do governo. Quais são as principais dificuldades do próprio governo conseguir implementar medidas para amenizar todos esses problemas que a gente vem citando? O grande desafio que é a reforma tributária, que não sai do papel também. Bem-vindo mais uma vez. Ok, obrigado. A reforma tributária no Brasil sempre foi muito difícil de ser implementada. Nunca houve um certo consenso da sociedade, porque para uma reforma tributária vai acontecer naturalmente que alguns segmentos serão perdedores e alguns segmentos serão ganhadores. Então, como a reforma traz uma certa insegurança, as forças contrárias à reforma são maiores do que as forças favoráveis à reforma. Bom, na sequência temos as perguntas dos nossos comentaristas. A gente tem o Diogo Schelp, o Roberto Mota. Começamos por você, Schelp. Bem-vindo mais uma vez. Bom dia a todos. Secretário, eu entendo que o Instituto Liberal deve estar em contato com os diferentes pré-candidatos à presidência justamente para falar desses problemas, da questão do custo Brasil e da necessidade de simplificar a tributação. Vocês têm feito essas conversas? Como é que tem sido o andamento disso? E qual é a sua expectativa no caso da vitória de outro candidato, que não o Bolsonaro, seu antigo chefe no governo, em relação a esse tema? Obrigado, Diogo. Na realidade, na minha passagem pelo governo em Brasília, eu descobri e cheguei à conclusão que a instituição mais forte do Brasil é a Câmara dos Deputados. Então, de fato, nossos deputados, nós temos aí uma base de governo, mas temos uma dispersão muito grande. E quando se fala em certos assuntos que são delicados, quer seja da pauta de valores conservadores, quer seja de impostos, há uma grande dificuldade de se buscar consenso. O que acontece é que nós temos que tomar consciência, como brasileiros, de que a carga tributária brasileira era de 24% em 1985, quando o social-democrata José Sarney assumiu o poder. E agora a carga tributária é de 34%. Houve um aumento de 40% da carga tributária nesses últimos 35 anos de governos sociais-democratas. Mas a sociedade brasileira não vê uma melhoria de 40% no SUS, na educação, no saneamento e na segurança pública. Ao contrário, há uma deterioração da qualidade da educação, há uma deterioração na segurança e também em outros serviços para o cidadão. Sua pergunta agora, Roberto Mota. Bom dia, Salim. É um prazer reencontrá-lo. A minha pergunta, Salim, é a seguinte. Vários autores, entre eles o Niall Ferguson, no seu livro A Grande Degeneração, eles descrevem um processo de degeneração que estaria ocorrendo nas grandes democracias como parte da prevalência dessas ideias social-democratas e de esquerda, que tentam criar um Estado inchado, grande, um Estado que cuidaria do cidadão do momento em que ele nasce até o momento em que ele morre, garantindo a ele tudo,
até coisas que a gente não sabe que não podem ser garantidas. E o resultado é um Estado que cobra cada vez mais impostos, que tem cada vez mais gente trabalhando para ele, que gera dívidas que são impagáveis e que cria despesas que, em determinado momento, não podem mais ser sustentadas. Você concorda com essa visão? Obrigado, Roberto, pela pergunta. Nós estamos diante de um momento terrível para a humanidade. Não basta apenas a pauta da ONU, a Agenda ONU 2030. Estamos vendo Klaus Schwab defendendo que exista um grande Estado. Estamos vendo que os países estão todos concordando em taxar as grandes companhias. Então, é através do aumento de impostos que o Estado vai gradualmente sufocar as empresas e a sociedade de forma a se tornar mais forte e poderoso. O Estado deseja que o cidadão seja subserviente ao Estado e dele dependa. Por exemplo, o que estamos vendo, por exemplo, na Holanda, com a redução da produção agrícola, é cada vez mais o cidadão ficar dependente, absolutamente dependente do Estado, principalmente na alimentação. Essa é uma forma de que os sociais-democratas, a esquerda progressista, desejam, no futuro, controlar o mundo. Existe hoje uma grande panaceia em todo o mundo contra a agricultura. Estamos vendo isso na Argentina, na França, na Holanda, e o Brasil, estamos vendo um dos candidatos falando que o agro é o grande inimigo. Então, nós precisamos, de alguma forma, fazer com que as ideias conservadoras, as ideias de direita, possam continuar sendo expostas. No momento em que a liberdade de expressão está em xeque, nós não podemos desistir de expor as ideias em contraponto à agenda progressista. Secretário, aproveitando a experiência que o senhor tem, quais principais desafios econômicos o novo presidente ou o presidente reeleito deve ter a partir do 1º de janeiro de 2023? Quando o ministro atual, Paulo Guedes, da Economia, diz que a nossa economia está se recuperando a pleno vapor, ele é muito otimista ou realista? Obrigado, Adriana. Ótima pergunta. Durante essa crise da pandemia, em que os governos progressistas, sociais-democratas e de esquerda, de alguma forma, interferiram na vida, na liberdade do cidadão e na sociedade, a economia ficou para depois. Então, o Brasil, dentre todos esses países, é hoje o país que está melhor se saindo pós-pandemia. Nós temos, sim, elevada inflação, taxa de juros elevada, nós temos ainda 9 milhões de desempregados. Sim, nós temos muitos problemas, mas os nossos problemas são relativamente menores do que os problemas dos nossos pares. O próximo presidente, não importa que seja o atual reeleito ou que seja outro presidente, vai encontrar um país muito melhor do que os nossos pares. Não que o país esteja em excelentes condições, não, mas o caminho está on the track, ele está no caminho, está com um plano de investimentos robusto para os próximos anos, está com uma taxa de inflação descendente, está com um nível de investimentos privados ascendente, e eu acredito que o quadro não é tão feio quanto pintam. Secretário, nós acompanhamos nesses últimos meses a grande discussão sobre o futuro da Petrobras, né, justamente por causa do preço dos combustíveis. O senhor já esteve no governo, o senhor acha que o futuro da Petrobras passa por o quê? Pelo processo de uma privatização total? De que maneira a Petrobras deve se comportar? E também a própria pressão que o governo fez em relação ao preço dos combustíveis. Acho que é importante ressaltar isso. Bem, vamos verificar o que é estratégico para um país. Para mim, é mais estratégico não ter 11 milhões de analfabetos do que ter uma empresa de refino de petróleo, exploração e refino de petróleo. Porém, os sociais-democratas, a esquerda progressistas, acham que é estratégico produzir óleo. Ora, inúmeros países não possuem estatais de petróleo
E por que nós temos que ter uma estatal de petróleo? Bem, o modus operandi dos partidos políticos brasileiros necessita, de alguma forma, dentro desse que é chamado de governo de coalizão, é preciso haver uma distribuição de poderes para que haja governabilidade. Então, estatais, ministérios entram dentro desta conta. Não é necessário que um país tenha uma empresa estatal. Ao contrário, as empresas estatais são, todas elas, sem exceção, são absolutamente ineficientes. A Petrobras está tendo um presidente a cada 18 meses. Como uma empresa pode ter sucesso e ser bem administrada substituindo o presidente a cada 18 meses? Isso é uma demonstração da ineficiência estatal. Nós precisamos, já vi até alguns candidatos falarem sobre não privatização da Petrobras. Ok, temos que respeitar a opinião de outras partes. O fato é que não é defensável manter uma Petrobras estatal. Não é defensável. Realmente, quem pretende manter estatais é porque pretendem, de alguma forma, fazer mau uso delas. Diogo? Secretário, eu queria explorar mais esse tema, porque o senhor falou, né, das grandes mudanças, das frequentes mudanças que ocorreram na Petrobras. A gente precisa lembrar que a Petrobras é uma empresa de economia mista e que quem fez as trocas na presidência da Petrobras foi o presidente da República, né, o que parece confirmar essa crítica que o senhor faz, mas há uma outra questão, que é o problema do monopólio, né? A gente vê apesar de não haver um monopólio na teoria, né, a lei permite que se quebre esse monopólio da estatal na questão do refino, por exemplo, mas na prática é o que ocorre. Antes de uma privatização, não teria que haver primeiro uma redistribuição desse mercado, uma abertura desse mercado para garantir que no lugar de um monopólio estatal entre um monopólio privado? Muito bem colocado. Eu diria que a forma é importante. Mais importante do que a forma é o Estado não produzir óleo e refinar óleo. A forma é importante. Nós temos que buscar formas que atendam todos os diversos públicos. Mas eu queria voltar aqui num ponto da Petrobras. Graças a um certo momento, o governo precisou de dinheiro. E então vendeu uma participação da Petrobras e a Petrobras foi listada na Bolsa de Valores do Brasil e de Nova York. Graças a isso, ela foi semi-blindada. Graças a isso, a interferência do governo, que é o seu controlador, é limitada. Então, de todos os males, o menor. Ainda bem que a Petrobras foi listada. Porque se ela não tivesse sido listada, talvez, de alguma forma, pudesse ter sido usada para fins políticos. Neste momento, a Petrobras tem um lucro espetacular. Então, isso significa que, de alguma forma, nesse momento, a empresa está sendo bem administrada, dando elevados lucros, mas, como no Brasil ela é uma estatal, e como o governo possui um certo poder, há uma interferência. Isso é natural. Todo controlador interfere na sua empresa. Se você analisar todos os grupos brasileiros, verifique as famílias controladoras. Os controladores têm o direito legal de interferir nas empresas, desde que limitados à legislação da CVM e da legislação vigente. Então, o controlador interferir não é o maior pecado. O maior pecado é quando ele interfere para o mal. Isso é que é o problema. Roberto Mota, mais uma pergunta? Salim, os temas do dia no Brasil são vida, liberdade e propriedade, né? A vida ameaçada diariamente pelo crime, que parece ser controle. A liberdade no Brasil passou a ser considerada uma dádiva do Estado, que quando ele quer, ele dá, quando ele não quer, ele retira. E, por fim, o direito de propriedade foi relativizado através desse conceito de função social da propriedade, né? Que quer dizer que se alguém considerar que a sua propriedade não tem
uma função social, pode invadir, pode desapropriar. E aí, às vezes, parece que os conservadores e os liberais são a única barreira contra a dominação completa, a destruição completa desses conceitos. Como é que o senhor vê essa questão? Roberto, no Brasil não há segurança física, nem tampouco jurídica. No Brasil, o direito de propriedade é relativo. Vemos o MST invadindo propriedades e uma absoluta impunidade. E a liberdade no Brasil hoje está em xeque. Todos nós, quando falamos à televisão ou vamos ao jornal, nós somos cuidadosos e temos um pouco de receio, para não dizer a palavra medo, porque nós não sabemos qual seria a reação de certas autoridades. Então, o Brasil está, no momento, passando por uma crise de propriedade, de liberdade e de segurança. Por isso, é importante, estou vendo aí movimentos a favor da democracia, muito válido, estou vendo movimentos a favor da liberdade de expressão, muito válido, mas o fato é que a nossa Constituição é a origem e a raiz desses males. Em nossa Constituição está claro que não existe direito de propriedade, porque em seguida, o artigo 5º, onde fala o direito de propriedade, imediatamente vem. A propriedade cumprirá a sua função social. Trocando em miúdo, não há direito de propriedade. Nós precisamos, sim, na hora oportuna, em que houver serenidade no país, nós precisamos de uma reforma constitucional, precisamos de uma nova Constituição. Nós já temos 110 emendas constitucionais na nossa Constituição em 33 anos. Os Estados Unidos têm uma Constituição de 230 anos, com apenas 10 emendas constitucionais. Então, nós precisamos, no momento oportuno, que houver uma serenidade, uma maturidade política no país, que não houver essa polarização, em que a sociedade estiver pronta para entrar em discussão, nós precisamos, sim, de uma nova Constituição. Alguém me disse, Salim, pode ser um risco da Constituição. Olha o que está acontecendo no Chile. E eu sempre respondo, sim, no Chile existia risco, porque a Constituição era muito boa, só tinha que piorar. Agora, no Brasil, a Constituição é tão ruim que não há como fazer uma Constituição pior do que a brasileira. Então, o nosso risco é muito pequeno. O senhor é eleitor também, não é, secretário? Como vê e avalia atualmente o país dividido entre dois candidatos tão diferentes? Já começam os debates. O que é importante acompanhar, prestar atenção nas propostas que vão vir por aí? A gente verifica, por exemplo, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, que existe países que têm dois partidos muito fortes, existe sim uma quase polarização. Agora, a polarização está acontecendo no mundo inteiro. Está acontecendo nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil. Então, a polarização está sendo, de alguma forma, um movimento da sociedade, do descontamento da sociedade. Os cidadãos, através da rede, já que a grande mídia hoje não representa o pensamento da sociedade, a rede está permitindo que as pessoas se pronunciem. Então, com a rede, as pessoas estão se manifestando. E, ao se manifestar, essas pessoas recebem apoio ou oposição. Daí, essa natural polarização que está acontecendo. Este é um primeiro momento, mas acredito que, imediatamente após as eleições, esse movimento vai se acalmar um pouco e teremos um país normal, como sempre foi, porque o brasileiro, ele é, antes de tudo, um povo civilizado. O brasileiro não é educado, ele não tem escolaridade, mas ele é civilizado. É um povo que sabe respeitar a ordem e a lei. É um povo que assistiu recentes decisões do STF e, no entanto, o povo civilizadamente acatou a decisão, como seria presumível de qualquer bom cidadão civilizado. Então, o povo brasileiro é um povo espetacular, civilizado. Logo depois dessas eleições, sim, as coisas deverão voltar ao normal. Haverá sempre, sim, direita, esquerda, conservadores, progressistas. É absolutamente natural que exista isso.
mas num nível de discussão, num patamar mais civilizado. Conversamos com o empresário Salim Matar, também foi secretário do governo. Muito obrigado, secretário, pela atenção, pela gentileza. Bom fim de semana. Até a próxima. Obrigado. Bom dia a todos.